Fala, investidor. Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os fundos imobiliários, como é que a crise de crédito pode estar afetando essa classe de ativos. A gente vai falar um pouco também sobre a questão do Credit Suisse. Ao longo desse vídeo eu vou falar para vocês se seria melhor você estar alocando em ações com fundamentos sólidos, buscando preservar o seu capital e até mesmo obter um retorno acima da média no longo prazo. Quais são as características ali principais das ações que diferenciam ela dos fundos imobiliários. E por fim a gente vai fazer uma comparação entre a rentabilidade desses dois ativos para a gente saber o que cada um deles tem para entregar para o investidor de longo prazo. Pessoal, nada do que eu disser nesse vídeo se trata de uma recomendação de compra ou venda de ativos. Esse vídeo tem basicamente caráter educativo e nossa intenção aqui é trazer informação relevante para a sua tomada de decisão. Se esse vídeo te ajudar, eu peço que você fortaleça o nosso trabalho se inscrevendo no canal e também deixando o seu like. Bom, pessoal, inicialmente gostaria de abordar para vocês um fato relevante que aconteceu essa semana, que é o fato da Gramado Park. Ela obteve na justiça suspensão do pagamento de CRI à Fortisec. O que acontece? Nesse quesito aqui, pessoal, alguns fundos vão acabar sendo afetados. Então, o DEVA 11, o HCTR e o Iridium. O Iridium é um fundo considerado de altíssima qualidade, um fundo de recebíveis que tem entregado um bom resultado no longo prazo. Mas a gente percebe que até ativos com bons fundamentos estão sendo, sim, afetados por essa crise de crédito. E além disso, a gente tem também ali a Selic na faixa dos 13,75%, pressionando ainda mais essa classe de ativos. Só o Credit Suisse é um banco suíço que ele teve a sua reputação ali um pouco manchada ao longo de vários escândalos de corrupção que aconteceram aí nos últimos anos. Isso aí acabou, pessoal, afetando demais a imagem do banco. E agora a gente tem lá uma crise de crédito nos Estados Unidos, que começou lá com o Silicon Valley Bank e vem se alastrando, vem se expandindo. Com isso, o banco ele necessitou aqui de uma injeção de liquidez. Entretanto, o Banco Saudita, que seria o responsável por essa injeção, ele acabou refugando, já que ele já tinha uma participação bastante relevante no banco e ele viu que tinha uma percepção de risco maior. Com isso, as ações do Credit Suisse caíram bastante e isso permitiu que o UBS aproveitasse o momento para fazer a aquisição do banco. Isso aqui é interessante, pessoal, porque acaba trazendo duas lições muito importantes para nós. Importante é que você se envolva, que você invista para o longo prazo em empresas que têm ali fundamentos sólidos ou fundos imobiliários que tenham fundamentos sólidos, principalmente ali no quesito de reputação. Então, um dos fatores que o próprio Décio Bazin ele trata no livro dele, é que o investidor ele deve ficar afastado ali de empresas que tenham envolvimento ali com escândalos de corrupção. E o segundo ponto interessante é que empresas que têm um caixa muito mais robusto, que têm uma marca mais sólida, elas podem aproveitar o momento de crise para fazer bons negócios. Então, o UBS foi o maior beneficiado em toda essa questão da crise de crédito que vem acontecendo. Mas mesmo numa situação extrema de crise, na qual o Credit Suisse ele viesse de fato a declarar falência, se você é cotista desse fundo, você estaria aqui protegido, porque o patrimônio do fundo, pessoal, ele não se comunica com o patrimônio do administrador, tá? Então isso aqui é um patrimônio à parte, que no caso o Credit Suisse ele faz basicamente aqui a administração, a gestão desses fundos. Isso fica bem claro quando a gente aborda o artigo 7 da Lei 8.668 de 93, onde a própria lei destaca que os bens e direitos integrantes do patrimônio do fundo de investimentos imobiliário, em especial os bens móveis mantidos sobre a propriedade fiduciária da instituição administradora, bem como seus frutos e rendimentos, não se comunicam com o patrimônio dessa. Então, o fundo imobiliário ele é um patrimônio à parte. Nesse sentido, o Credit Suisse ele é basicamente aqui a administradora do fundo, tá? Então, mesmo numa situação extrema, você estaria resguardado. Qual que é o verdadeiro impacto de uma crise de crédito para o segmento de fundos imobiliários? Na verdade, pessoal, é o risco de calote. A gente sabe que principalmente os fundos de papel eles assumem um risco maior justamente buscando um retorno maior no mercado de debêntures e de CRIs. Com isso, se tiver de fato uma crise mais severa no crédito, talvez esses fundos de papéis eles tenham um rendimento ali um pouco mais pressionado. Então a gente deve ver uma queda no rendimento, já que como a gente viu recentemente na situação do Gramado Park, ele já conseguiu obter na justiça a suspensão do pagamento do CRI. Isso vai acabar impactando aqui nos dividendos do IRDM. Mas é claro que isso aqui, pessoal, toda essa crise na inadimplência, a gente sabe que tem também a alta dos juros e essa crise de crédito, provavelmente isso é algo momentâneo. Entretanto, acaba aumentando sim um pouco a percepção de risco de quem investe em fundos de investimento imobiliário. Agora, no tocante à comparação entre as classes de ativos, ações e fundos imobiliários, a gente precisa entender que são classes de ativos bem diferentes. Apesar das duas terem características de serem inseridas ali na renda variável, serem negociadas diariamente, reportar ali crescimento dos lucros e muitas vezes distribuir esses lucros na forma de proventos, a gente sabe que essas classes de ativos elas têm ali suas características únicas. Quando a gente compara aqui, pessoal, o gráfico de valorização do IFIX com o IBOV nos últimos 7 anos, a gente percebe que o IBOV, na verdade, ganha do IFIX com uma boa diferença. Então, o IFIX ele entregou um retorno de 99% contra 145% do índice Bovespa.
Então, pessoal, uma coisa que fica clara aqui é que o fundo imobiliário ele não oscila tanto. Então, a gente percebe que a oscilação do Ibovespa, né, uma oscilação bastante intensa, ativos bastante voláteis, entretanto, os fundos imobiliários, eles oscilam muito menos no longo prazo. Isso aqui acaba trazendo um benefício psicológico para o cotista, né? Então muitas pessoas ali passam pelo momento de volatilidade da bolsa e muitas vezes acabam tomando decisões erradas, né? Retirando os ativos, achando que o mundo vai acabar. Entretanto, a gente sabe que a bolsa, na verdade, ela oferece oportunidades para você aumentar a posição em bons ativos. Entretanto, se você é uma pessoa que se sente mais confortável com um ativo um pouco mais estável na sua carteira, talvez os fundos imobiliários façam mais sentido para você. Além disso, os FIIs ele te oferece também um outro benefício psicológico, que é o de receber as suas rendas todos os meses. Então você vê a recorrência, você consegue ver muito mais rápido a bola de neve crescendo com os fundos imobiliários, porque você já consegue no mês seguinte receber os dividendos, reinvestir e percebe então que essa dinâmica pode trazer excelentes retornos no longo prazo. Para você conseguir perceber isso com ações, demora um pouco mais de tempo, porque as ações elas não pagam ali todos os meses, algumas pagam a cada 3 meses, outras pagam apenas 2 vezes ao ano. Então aqui nas ações você tem 2 gatilhos psicológicos negativos, né? O primeiro é a oscilação do ativo, que oscila muito mais do que o fundo imobiliário, e a segunda é o fato dela não ter uma previsibilidade tão grande no pagamento de proventos, tá? Então esses seriam os pontos negativos das ações. Agora os pontos positivos das ações é justamente, pessoal, o fato dela ser um ativo mais volátil, né? E principalmente se você pega ações com menor liquidez, você consegue oportunidades únicas de aumentar muito a posição nesses momentos de queda. É claro que você vai fazer uma análise profunda, verificar quais são os fundamentos daquele ativo, saber se aquele ativo ele se enquadra no seu perfil de risco, você consegue sim aumentar bastante a posição. Então a gente percebe aqui que nos momentos de queda aqui são excelentes momentos para você comprar ativos sólidos. Pessoal, e para fechar eu vou trazer aqui a comparação entre essas duas classes de ativos num estudo que eu fiz bem detalhado do reinvestimento dos dividendos, para a gente saber qual que é o retorno que cada um deles entregou. O primeiro ativo que a gente vai analisar aqui é o HGLG. Eu escolhi o HGLG, pessoal, porque ele é um dos fundos de logística mais famosos. E ele é um fundo também que ele tem ali um histórico muito positivo. Tem entregado um retorno muito interessante, não só na valorização na cota, mas também no crescimento dos proventos ao longo dos anos. Pessoal, então, se o investidor tivesse aplicado R$100 mil nas cotas de HGLG em janeiro de 2017, tivesse carregado essas cotas reinvestindo todos os dividendos, ele tinha transformado esses R$100 mil em R$210 mil, tá? Então, um retorno de 110%. Uma coisa interessante, pessoal, que conforme você vai reinvestindo os dividendos, você consegue perceber que a sua renda passiva ela vai crescendo bastante ao longo do tempo. Então, é essa bola de neve aqui que faz com que você consiga se aposentar mais cedo no longo prazo, ou até mesmo conquistar a sua liberdade financeira. Uma coisa interessante, pessoal, que o yield on cost no último ano aqui foi de 14% em cima do valor inicial aplicado. Então, perceba que do bolso o investidor tirou apenas 100 mil. Nesse período de tempo que ele só reinvestiu os proventos, né? Com isso, ele já consegue aqui um yield de 14% on cost já no final do 6º ano de investimento. Pessoal, e para confrontar com a HGLG, nada mais justo que eu pegasse também uma ação que tem um histórico muito positivo, né, de ter entregado um bom retorno, tanto na forma de valorização como no pagamento de proventos. Então, eu peguei um dos melhores fundos imobiliários e comparei com uma das melhores ações, para a gente fazer uma comparação um pouco mais justa, né? É claro que dependendo do ativo que eu pegar aqui, pode criar uma simetria bem grande. Mas no caso da Taesa, a gente vai simular também uma aplicação de R$100 mil. E esse investidor, pessoal, ele consegue acumular também um patrimônio bastante interessante no longo prazo, já que ela transformou R$100 mil em R$252 mil num período de apenas 6 anos. Lembrando que aqui o investidor reinvestiu também todos os dividendos. E uma coisa interessante, pessoal, é que no 6º ano, o dividend on cost desse investidor é de 22.717. Então, perceba que o yield aqui é um pouco maior do que nos fundos imobiliários. Bom, pessoal, então entre essas duas classes de ativos, eu tenho uma preferência maior para montar posição em ações, porque eu não me importo tanto com a oscilação do mercado, desde que os meus ativos eles estejam reportando lucros crescentes. Então, nesses momentos de queda, eu analiso os resultados das ações e vou reforçando a minha posição, buscando um yield on cost maior no longo prazo. Tá? Então, na verdade, eu até entendo que essa oscilação de mercado, na verdade, me favorece como investidor. Além disso, pessoal, eu gosto da característica das empresas pegarem parte dos lucros e reinvestirem nos seus próprios negócios. Isso acaba trazendo um potencial maior do crescimento dos proventos. Então, perceba aqui comigo, pessoal, no ano de 2017, o dividendo da Taesa era 1,76. No ano de 2018, foi para 2,78. Perceba que ele teve uma retração no ano de 2019, só que quando chega no ano de 2020, ele vai para 3,20. No ano de 2021, 4,50.
e em 2022 ela paga nada menos do que 4,85. Então as boas empresas, pessoal, elas pegam parte dos lucros, reinvestem nos seus próprios negócios e elas podem te entregar um crescimento maior da sua renda passiva no longo prazo. Por isso que eu tenho uma preferência maior pelo investimento no mercado de ações. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha trazido esclarecimento para vocês. Lembrando que essa aqui não é uma recomendação de que você venda os seus fundos imobiliários e compre ações. Não. O ideal é você construir um portfólio diversificado de classes de ativos e, principalmente, pessoal, alocar maior quantidade de recursos naquele ativo que se adequa mais ao seu perfil de investidor. Então, alguns investidores não vão ter estômago para tolerar a oscilação do mercado financeiro. Então, esses investidores talvez seja melhor que eles tenham uma proporção maior de renda fixa na carteira e um pouquinho de renda variável. Mas considere sempre se expor um pouco, pelo menos um pouco, à renda variável, porque é ela que pode te trazer retornos verdadeiramente significativos no longo prazo, como a gente viu nesse estudo aqui. Meu amigo, se esse vídeo te ajudou, dá uma moral pra gente aí, se inscreve, deixa o seu like, comenta se você está investindo em FIIs ou em ações nesse mercado de baixa. E até o próximo vídeo.